Fala seus cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E o futebol, meu amigo, o futebol é uma delícia, meu irmão. O futebol é muito gostoso, imprevisível também. Quem no começo da temporada imaginaria que o PSG chegaria jogando muito contra o Liverpool nas oitavas de final da Liga dos Campeões? Pois é, a melhor campanha da fase de grupos, né, da fase de liga, né, fase de liga na verdade, foi a do Liverpool que ganhou 7 jogos e perdeu um só com os reservas, que era a última rodada, já estava com o primeiro lugar garantido, chegou com muita moral para essas oitavas de final, pegou um PSG que vinha de uma pré-eliminatória ali, né, ainda ter feito uma primeira fase, a fase de liga, um começo bem ruim, depois o Luiz Henrique foi acertando o time. E hoje o Luiz Henrique tem um time muito bom nas mãos. Um time que funciona dentro da filosofia de jogo dele. Um time que ataca muito, que chuta muito. E a gente tem um personagem central aqui que eu vou ficar até com dó aí. A galera que, não sei se a galera viu o jogo ou não, que é o Alisson, né? É óbvio que na capa a gente dá uma brincada aí, porque o Alisson nos pênaltis, e principalmente no pênalti do Vitinha, que foi o primeiro batido pelo PSG. O Alisson foi muito mal no lance, cara. Dava pra defender. O Vitinha bateu muito fraco, bateu muito pro meio. O Alisson até esperou pra fazer a reação e não conseguiu, né, jogar a bola pra longe, né. Já o Donnarumma, que é um goleiro pior que o Alisson é mais goleiro que o Donnarumma, cresceu nos pênaltis e pegou 2 cobranças. E o PSG se classificou, né. A gente teve essa eliminatória nesses 2 jogos aí, entre PSG e Liverpool. Um PSG que no montante geral das 2 partidas foi melhor. Deu muito mais chances. O primeiro jogo, inclusive, se não fosse esse personagem que eu falo aqui, o Alisson, o PSG poderia ter saído facilmente com 6, 7 gols marcados. Tamanho o domínio que o PSG teve no primeiro jogo lá em Paris, tá? O Liverpool deu um chute no gol no último lance do jogo do Curtis Jones, né? Do Curtis Jones não, do Elliott, que fez 1-0. O único ataque, a única escapada do Liverpool no jogo anterior. E ali, né, acho que até cheguei a comentar que pra mim parecia a sorte de campeão, porque, cara, foi impressionante, né? O jogo passado, o primeiro jogo dessa eliminatória entre os dois, foi um amasso, assim, mas estratosférico do PSG diante do Liverpool. E o Alisson acabou com o jogo, ele fechou o gol, fez pelo menos 5 defesas muito difíceis, fora as outras mais fáceis, e acabou com o jogo, cara. Acabou mesmo com o jogo. Hoje, na partida de volta, que tinha um Liverpool um pouco mais agressivo, né? Foi um jogo igual, parelho, com chances para os dois lados. Todo mundo jogou atacando, todo mundo criou chances, né? Eu acho que as chances mais claras, não sei, cara, se foram mais do PSG. Eu acho que teve chances claras para os dois lados, né? Teve bola na trave do Liverpool, teve coisa pra caramba. Mas os dois goleiros trabalharam muito bem hoje, né? O Donnarumma, que foi muito criticado pela partida anterior, porque no único lance do jogo que ele teve que trabalhar, ele acabou aceitando o chute do Elliott, né? Que teve mérito no gol. E o Alisson pelos pênaltis. O jogo de hoje foi um jogo muito mais parelho, com o Liverpool se lançando ao ataque também, criando muitas chances, né? Com o Salah, que é o principal jogador, era até então, né? Principal jogador da temporada no futebol europeu, fazendo um bom jogo, buscando muito, mas um receio de finalizar, pareceu o Salah. O Salah deu um chute no começo do jogo, depois ele chutou pouco, né? Teve assim, vários lances do Salah, tinha a oportunidade de chutar e ele dava um toque a mais, e aí é do jogo, normal. E o Liverpool criou muitas chances, né? O Alexander-Arnold teve chance também. O Liverpool chegou até a marcar um gol, mas estava impedido, o gol foi bem anulado. Mas a partida foi para os pênaltis e aqui entra o personagem principal desse jogo, que acaba sendo desse confronto, né? Que acaba sendo o Alisson, porque eu tô acompanhando rede social, né? Trabalho com isso. E cara, o povo tá pegando no pé do Alisson de uma maneira como se ele não tivesse jogado nada. E para quem viu os jogos, sabe que o Alisson, ele fechou o gol, cara. Mas ele fechou o gol assim, num nível muito alto. A partida dele anterior, essa aqui ele foi bem, tá? Mas a anterior foi um absurdo. E o PSG só fez gol porque o Konaté atrapalhou o Alisson no lance do gol do Dembélé nesse jogo.
né? O Konaté atrapalhou o Alisson na saída de bola, né? Quando o Alisson sai para abafar e tentar fazer a defesa, o Konaté desvia e a bola fica com os pés do Dembélé, que abre o placar para o PSG. O PSG, cara, ele merece todos os elogios. Por quê? Ele mudou, né? A sua metodologia de trabalho. Montou um time, não montou um time só de estrelas. Que o próprio Neymar já falou, né? O grande problema do PSG nesses anos foi o ego. E nesse caso aqui, parece que é um time que está mais acertado e que a instituição é o mais importante, não os jogadores que estão nela, né? E eu acho que o Bruno Formiga falou muito bem isso durante a transmissão. Ele fala, hoje parece que tem um time, né? O Dembélé, cara, ele jogando de 9 ali, de falso 9. O Kvaratskhelia quase faz 2 golaços, a bola acabou saindo para fora. Mas jogando muito bem do lado esquerdo. O Barcola, que eu gosto demais, jogando muito bem do lado direito, né? Então é um time muito rápido, muito móvel. E tem no Vitinha um criador de jogadas assim, muito acima da média. Muito acima da média mesmo, né? O João Neves também jogando muito bem. O Fabian Ruiz jogando muito bem. Hakimi apoiando muito bem. Nuno Mendes. Então é um time assim, o Pátio, cara, o zagueiro, né? O parceiro do Marquinhos na zaga, fez uma partida espetacular. Acho que não teve um do PSG que fala, pô, esse cara foi mal, sabe? Não dá pra apontar um jogador do PSG e falar foi mal. Hoje o Donnarumma mesmo fez uma grande partida, né? É um goleiro que eu acho que poderia ter ido muito mais longe, mas ele é bom goleiro, tá? Ele é ruim com os pés. Ele lembra muito o Cássio, o jeitão do Donnarumma. Mas eu acho que o Cássio é até mais goleiro no contexto histórico da carreira, né? Embora o Donnarumma tenha sido campeão da Europa, da Euro, né, com a Itália, mas eu acho que é um goleiro que prometia muito mais. Ele foi alçado ao nível do Buffon quando ele surgiu, né? Então, assim, o Buffon é um dos maiores goleiros da história, se não for o maior, né? O melhor goleiro de todos os tempos, está ali no panteão dos melhores goleiros de todos os tempos. O Donnarumma não chegou nem perto, né? Então, assim, óbvio que o Buffon tá lá num nível gigante. O Cássio, na melhor fase da vida dele, foi um baita goleiro, mas não perto do Buffon. E o Donnarumma fica ali, né? No nível de Cássio, por exemplo. Pra mim, né? Tô falando de auge, tá? Não tô falando de agora. Óbvio, agora não tem nem comparação. O Cássio perto do Donnarumma. Mas fez uma grande partida também. E pegou 2 pênaltis, né? Que nessa hora, o goleiro que brilha, ele acaba tendo um protagonismo muito grande, né? E o goleiro que não consegue brilhar em disputa de pênaltis, que é o caso do Alisson, acaba ficando marcado, né? O Alisson fica marcado muito pelo torcedor brasileiro por causa das Copas do Mundo, né? Porque em momentos que o Brasil sempre sofreu muito pouco defensivamente em Copas, o Alisson, quando foi exigido, não conseguiu fazer as defesas que se espera dele. E nos pênaltis também, contra a Croácia, não conseguiu fazer a diferença, tá? Lógico que isso não anula o grande goleiro que ele é, porque pra mim é um goleiraço, né? Inclusive, o povo aqui me chama de puxa-saco do Alisson, mas é só ver as defesas que ele fez nesses 2 jogos. Mas acabou, ele fica marcado, porque, querendo ou não, foi um momento importante. O time precisava dele, mas ele não conseguiu brilhar nessa parte. No resto do confronto, cara, se você pegar o melhor jogador desse confronto foi o Alisson. Mas assim, muito acima dos outros. Por tudo, ele foi o grande protagonista, por mal e por bem, desse confronto. Porque ele foi o cara que garantiu a vitória do Liverpool no jogo anterior. É dos pés dele, inclusive, que sai o início da jogada do gol do Harvey Elliott. É ele que faz o lançamento. O Darwin Núñez, que também é um personagem importante desse jogo, dá o passe pro Elliott e ele faz o 1-0. Depois de fazer, né, 8, 9 defesas muito boas, né, 5 de extremo grau de dificuldade e 3, 4 bem difíceis também, né? E, enfim, aí chegando nesse jogo, ele consegue fazer uma grande partida também, fez grandes defesas, mas chegou na hora, o protagonismo dele acabou brilhando. Aliás, acabou aparecendo pro lado ruim, né? Que é o de não conseguir decidir um jogo numa decisão por pênaltis. Passou o PSG e pelo que foi apresentado nas 2 partidas, por ter o Alisson como o melhor jogador do confronto, o PSG mereceu. Porque o PSG construiu mais somando os 2 jogos, né? Eu vou pegar até os números aqui, deixa eu abrir aqui no GE, aqui ó, e o Donnarumma ali, né? Mas vou aqui, ó. Finalizações, o PSG ainda finalizou mais, mas olha, 16 finalizações do Liverpool, 21 do PSG. Então, mesmo com o Liverpool se lançando ao ataque também, o PSG tentou vencer o jogo. O PSG ele foi fechar um pouquinho mais no meio do segundo tempo para o final, deu uma segurada. Só que na prorrogação, o PSG mandou no jogo, tá? Quase fez o 2-0 e matou a eliminatória. O Liverpool sucumbiu, né? E o Salah sai da briga. Pra mim, pela bola de ouro. Tem os melhores números,
Até falei no vídeo anterior aqui com o Pepe, né? Que tá de férias. Que o Salah tem 1,4 participação em gols, né? Em números de em gols e assistências nessa temporada. Só que na Champions League o Salah não brilhou, tá? O Salah teve alguns momentos na Champions League, não fez grandes jogos, diferente do Rafinha, que é o outro personagem aqui que a gente precisa falar, que hoje fez mais 2 gols, chega a 11 gols nessa Liga dos Campeões, é o brasileiro com o maior número de gols em uma edição de Liga dos Campeões. O anterior era o Neymar, que tinha 10 na Champions League 14 e 15, né? E o Rafinha chega a 11 e ainda faltam quartas, semi e final, se o Barcelona conseguir chegar lá. Mas o Barcelona venceu o Benfica por 3-1 com um show do Lamine Yamal e do Rafinha, né? O Rafinha fez 2 gols e o Lamine Yamal fez um golaço de fora da área. Uma jogada que lembrou muito o gol do Estevão contra o São Bernardo, né? Óbvio, salvo as devidas proporções. Uma jogada muito parecida ali, né? Eu achei o gol do Lamine Yamal mais bonito, mas o gol do Estevão também foi muito bonito. O segundo, tá? Que ele pega pelo lado direito do ataque, procura um passe, não acha e bate no arco e faz um gol no cantinho do goleiro do São Bernardo. O Lamine Yamal fez um gol parecido, mas eu acho que ele não tentou um passe, ele já foi mais para jogar individual e bateu, né, de chapa, acabou fazendo o gol. Mas foi um domínio do Barcelona também, o Barcelona venceu com tranquilidade, podia ter feito mais, mereceu a classificação, pegou um time bem difícil, que é o Benfica, que ataca bastante também, tá? O Benfica também ofereceu muita resistência, mas a gente tem um time que tá se encontrando muito, e o Hansi Flick em clubes se mostrou um baita treinador, né? É ele, o técnico, que aplicou aquele 8-2 do Barcelona, treinando o Bayern de Munique, né? Foi a última, inclusive, conquista de Liga dos Campeões do Bayern de Munique, é justamente o Bayern do Hansi Flick. Mas um Barcelona que joga bonito, cara. O Barcelona joga muito bonito, e o Rafinha agora ele fica na liderança aí de possível conquista individual da Bola de Ouro, porque com a eliminação do Liverpool, se o Barcelona for longe na Liga dos Campeões, né, se chegar ao título inclusive, o Rafinha com certeza vai estar na briga pela Bola de Ouro e possivelmente ser o vencedor desse prêmio individual. Inclusive, o Barcelona, se o Rafinha for melhor do mundo, o Barcelona tem que dar 20 milhões de euros para o Leeds, que foi o clube do qual o Rafinha foi contratado. Interessante, né? Aí tivemos outros 2 jogos que eu não assisti, vou comentar só o resultado, tá bom? O Bayern de Munique voltou a vencer o Bayer Leverkusen, dessa vez por 2-0, fez um placar agregado de 5-0, né? O primeiro gol foi do Harry Kane, o segundo foi do Alphonso Davies. O primeiro jogo o Bayern já tinha dominado completamente, nesse aqui eu não vi, mas tenho certeza que deve ter dominado também. Até por número você consegue dar uma pincelada por cima aí. O Bayer Leverkusen é um time que ataca muito também, né? Mas nessa temporada o Bayer Leverkusen, apesar de estar brigando na parte de cima da tabela da Bundesliga, ele não tem o mesmo resultado em campo da temporada anterior, né? E tudo leva a crer que nessa temporada teremos o primeiro título de Harry Kane como jogador profissional. Pelo menos a Bundesliga ele vai garantir o título. Vamos ver, né? Na Liga dos Campeões também, né? O Bayern de Munique também passou pela eliminatória anterior, também fez uma primeira fase, a fase de liga bem oscilante, mas conseguiu se classificar também e chegou com propriedade diante de um Bayer Leverkusen que foi direto para a fase de oitavas de final, né? E já é mais um confronto, né, que tem o time da pré-oitavas de final, né, das 16 avos de final. 16 ou 32? 32? 4? Tô confuso, né? Mas é 16 avos de final. E a gente tem um Bayern de Munique que também passou por isso. É mais um clube que passou por essa fase e consegue se classificar nessas oitavas de final. Foi melhor, foi contundente, principalmente no primeiro jogo que eu vi, né? Nesse aqui eu preciso ver pelo menos o compacto aí pra fazer uma análise. Mas o placar agregado mostra que o Bayern de Munique é mais times de novo do que o Bayer Leverkusen nessa temporada. E não dá nem pra culpar. O Bayer Leverkusen que também perdeu o Florian Wirtz. Quase esqueci. Perdeu o Florian Wirtz aí, teve uma contusão, só volta no finalzinho da temporada, se voltar, uma contusão ligamentar. Mas o Bayern de Munique também é uma das grandes forças de Liga dos Campeões, cara. E tivemos também a consolidação e classificação da Inter de Milão diante do PSV, né? 2-1. A Inter tomou o segundo gol nessa Liga dos Campeões, agora pro PSV de pênalti, inclusive, mas já tinha vencido o primeiro jogo lá na Holanda por 2-0.
e dessa vez só sacramentou sua classificação. É uma das forças dessa Liga dos Campeões, sim, tá? Apesar de não ser o futebol mais brilhante, é um futebol que funciona muito, né? O Simone Inzaghi tem esse time na mão e faz esse time jogar muito bem. É um time muito difícil de enfrentar, tá? É um time muito difícil de enfrentar e consegue fazer uma Liga dos Campeões muito forte, né? E aí a gente tem a tabela aqui, ó. E aí dá pra fazer uma semi-análise. Porque os confrontos serão oitavas de final 1 versus 2, oitavas de final 3 versus 4, 5 versus 6 e 7 versus 8. Então, a gente tem aqui a classificação do PSG, tá certo? O PSG espera provavelmente o Aston Villa para fazer uma quartas de final aqui, com o PSG de favorito. Eu acho que o PSG é mais time que o Aston Villa, tá bom? Então a gente tem uma quarta de final. E o favoritismo não quer dizer muita coisa também, tá? Porque o Liverpool era favorito diante do PSG. Todo mundo acreditava, ninguém botava fé no PSG. O PSG foi lá e jogou melhor e se classificou diante do Liverpool, apesar de ser nos pênaltis. Mas enfim, o Aston Villa provavelmente vai consolidar a classificação e vai enfrentar o PSG na próxima rodada. Aí a gente tem aqui na 3 e na 4, a gente vai ter os confrontos amanhã, mas óbvio que o Arsenal espera provavelmente o Real Madrid, né, que é mais time que o Atlético, mas é um confronto ainda muito aberto. Se o Atlético passar não vai ser nenhum absurdo, porque o Atlético fez um jogo bem difícil contra o Real Madrid. Mas provavelmente a gente vai ter um Arsenal e Real Madrid, aí é um confronto bem complicado para os dois, tá? E se passar o Arsenal diante do Real Madrid, não vou achar um absurdo também não, embora o Real Madrid seja mais time também. Aqui o Barcelona vai pegar o vencedor de Lille e Borussia Dortmund, um confronto totalmente aberto. Acho que o Lille é favorito. A temporada do Borussia Dortmund não é muito boa, tá? Aliás, não é nada boa. Tá ali 10ª posição da Bundesliga. Tá fazendo uma temporada bem fraca. O Niko Kovac foi contratado aí para tentar arrumar o time. Mas, enfim, acho que o Lille passa e vai pegar o Barcelona, que é o favorito, tá bom? E aí a gente tá pensando já nas quartas de final. E vamos ter um Bayern de Munique e Inter de Milão, um jogo muito difícil para os dois, né? É um dos melhores ataques da Europa contra a melhor defesa da Europa. Então vamos ver como vai sair. Mas esse aqui é um dos confrontos mais nivelados por cima que a gente vai ter nesses confrontos aqui de quartas de final, tá certo? E aí você pode pensar, né? Bom, se pegar aqui, se for PSG e Aston Villa, acho que o PSG passa. Se for Real Madrid e Arsenal, acho que o Real Madrid passa do Arsenal, tá bom? Acho que o Barcelona passa tanto por Lille ou por Borussia Dortmund. E acho que o Bayern de Munique passa pela Inter de Milão, tá? Eu acho que o poderio ofensivo do Bayern de Munique é melhor do que a defesa da Inter de Milão. Mas, óbvio, né? E aí você teria uma semifinal entre PSG e Real Madrid, que eu acredito que seria assim, e Barcelona e Bayern de Munique. Cara, e aí? Já pensou? Chega PSG e Bayern de Munique numa final, mas seria muito legal a gente ter um Real Madrid e Barcelona numa final de Liga dos Campeões, né, cara? Vamos ver, tá? Eu quero saber a sua opinião, meu amigo. O que você achou desses jogos, né? Você acha realmente, você concorda com o meu ponto de vista que o Rafinha é o grande favorito a ser vencedor da Bola de Ouro dessa temporada? Mas a gente conhece como é que é a France Football, né? Salah, 1,4 participação em gols diretos por jogo nessa temporada. Rafinha, artilheiro da Liga dos Campeões, melhor jogador da Champions League, um dos melhores jogadores da... Aliás, o melhor ou o segundo melhor jogador da La Liga, fazendo uma temporada de melhor do mundo. Rodri, 3 partidas, Bola de Ouro vai pro Rodri. Essa é France Football atual, uma vergonha. Mas deixa sua opinião nos comentários, tá certo? Daqui a pouco tem vídeo, tem Mercadinho da Bola também. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima.